constranger está ligado à coação. Portanto, utilização do simples pedir. Exigir é impor com alguma ameaça ou alguma autoridade. Mas alguma ameaça que poderia ser até de mal justo. O exigir, que é o caso da concussão, por exemplo. Já constranger é coagir. Constranger é a ameaça, a violência, ou a ameaça de mal injusto e grave. No artigo 216 foi mantido o termo constranger no sentido de causar mal-estar, causar constrangimento no sentido de um mal-estar ao pudor. Então, escapa da terminologia técnica do próprio Código Penal, mas está aí e há um bom trabalho já publicado sobre o assédio sexual do Laerte e da Lino Marzagão, em que ele disseca bem o dispositivo do Código. 14 anos. Acontece que no 218b, o termo vulnerável aparece como o menor de 18. Né? No caso de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Aí vulnerável é o menor de 18, não é o de 14. Mas acho que não há problema, apesar dessa equivocidade na terminologia, e se entender de que o vulnerável por 217 é o menor de 14. O vulnerável por 218b é o menor de 18. Tá? Esse artigo 218b suscita o problema da revogação do antigo 218, que era o crime de corrupção de menores. Não existe mais o crime de corrupção de menores. O que pode haver, e aí haverá necessidade de verificar se ocorreu ou não a abolitio criminis, o que pode haver é alguma hipótese do 218b ou do 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que sofreu uma ampliação há alguns anos atrás. Tá? Então, é preciso fazer uma comparação se sobra alguma correlação entre o antigo 218 e os atuais 218b, que é só para fins de prostituição, tá? E o 231 ou 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ampliado pela chamada lei da pedofilia. Agora, num confronto preliminar, eu verifiquei de que há caso em que não existe mais mesmo a corrupção de menores do 218. Como, por exemplo, o da prática sexual perante maior de 12 anos. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o crime da prática sexual perante criança. Esqueceu do adolescente. Então, se houve alguma condenação por prática de ato sexual perante maior de 12, então não incide nem o 218b, porque não é para fim, eventualmente não foi para fim de prostituição, e não incide o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esqueceu do adolescente, ou propositalmente referiu-se apenas à criança. Ponto final.
Outra questão também que gera uma certa incompatibilidade, mas está aí na lei, é a de que a reforma do Código Penal não foi coerente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que separou em criança até 12 e adolescente de 12 a 18. Então foi mantida a ideia de que o vulnerável é o de 14 anos. Essa ideia do estupro de vulnerável acolheu o que a doutrina já entendia anteriormente, de que a presunção de violência por idade era um tipo penal próprio, não era uma verdadeira presunção. Com isso, afastou-se a polêmica de se essa presunção era absoluta ou relativa, uma vez que a lei agora não mais fala em presunção, não usa mais o termo presunção. E ficou mais fácil para o caso concreto se resolver o erro quanto a um elemento do tipo, que é a condição de vulnerável, ou seja, a condição de ter menos de 14 anos ou estar em situação de impossibilidade de resistência. Na verdade, quando os tribunais reconheciam uma relatividade na presunção de violência, na verdade eles eram reconhecendo erro quanto a um elemento do tipo. E agora então ficou fácil, porque a qualidade de vulnerável está no próprio tipo. Portanto, a aparência, por exemplo, do menor ou da menor, a aparência evidente e clara pode levar a um erro justificável, plenamente justificável. Então ficou mais fácil a aplicação da figura do erro, o erro do tipo. Uma observação ainda importante é que o 218b, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, revogou o 244A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que cabe integralmente no 218b. Aliás, o 218b é até um pouco mais amplo do que o 244A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu entendo que está revogado, apesar de não ter constado das revogações do artigo 7º da lei que estamos comentando, a 12.015. É preciso falar alguma coisa sobre a ação penal, que são as disposições gerais do capítulo 4º. Nós sabemos que no regime anterior, a ação penal era para os crimes de estupro, atentado violento ao pudor e posse sexual mediante fraude, era ação penal basicamente, na figura fundamental, era da ação penal privada, e a ação penal pública no caso de presunção de violência, né? No caso da presunção de violência, nos casos também, nos casos de lesão grave, no caso de lesão grave, que era a norma genérica, né? Que era